Mas é uma bênção sempre poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração. E hoje, como vocês viram nos avisos, nós vamos começar uma nova série. É a série sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Eu fui incumbido de falar sobre o primeiro sola, que é o sola Escrituras. E o sola Escritura significa somente as Escrituras. E vou falar um pouquinho de como aconteceu ao longo da história a erosão da autoridade das Escrituras. No dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, Lutero afixou as suas 95 teses que acabaram provocando o grande movimento religioso conhecido como a Reforma do século XVI. Nelas, Lutero convidava os interessados a debater a questão das indulgências, que eram vendidas para a construção da Basílica de São Pedro em troca do perdão de pecados, e os males que esse tráfico religioso podia acarretar. Era costume da época fixar em lugares públicos temas ou teses para debate e convidar os interessados para discuti-los. Embora ninguém tivesse comparecido para o debate, em pouco tempo toda a Alemanha conhecia as teses de Lutero, que lhe custaram a excomunhão da igreja, mas que representaram também o começo da obra de restauração da igreja e o seu retorno à verdade. A reforma do século XVI foi um movimento restaurador, e aqui eu estou usando o material que o Alderi de Souza Matos fez uma palestra para nós aqui em novembro sobre a reforma. Eu peguei um pouco do material que ele nos deixou, e ele disse para nós, contou para nós que a reforma do século XVI, mais do que reformar aquilo que existia, que é a conotação de pegar algo que está destruído e dar uma ajeitada para aquilo continuar existindo, mais do que isso, o movimento da reforma do século XVI foi um movimento de restaurar a igreja de Cristo de volta à igreja que ela devia ser desde o começo e que se perdeu ao longo do tempo. Foi primariamente uma reforma religiosa, mas também teve as suas dimensões políticas, econômicas e sociais. Marcou a origem das igrejas históricas do protestantismo, com 4 manifestações iniciais: os luteranos, os reformados, que são conhecidos como calvinistas, os anabatistas e os anglicanos. E as causas, por que essa reforma começou a acontecer? Foi principalmente devido à situação da Igreja Católica medieval dessa época. Aí a gente está falando do final dos anos 1400 e começo dos anos 1500. Naquela situação, a Igreja Católica estava totalmente caída em pecado dos seus líderes, em ganância dos seus líderes, como a gente comentou aqui um pouquinho. Eles implementaram ali, e nessa época estava muito forte, porque eles queriam construir a Basílica de São Pedro. Então aquela questão da venda de indulgências, quer dizer, você pecava, você pagava, comprava lá uma notinha que dizia: o pecado do fulano de tal foi perdoado pelo Papa e ele pagou a quantia de tantos, qual seja a moeda da época. E isso começou a incomodar algumas pessoas da própria Igreja Católica, entre elas Lutero. Também existia naquela época uma insatisfação política e religiosa também dos povos europeus. Naquela época, vale lembrar que religião e política e o Estado estavam intimamente ligados. O nacionalismo emergente, quer dizer, os da Alemanha não queriam muito alguém lá do Vaticano, lá da Itália, se intrometendo nos negócios da Alemanha. Os da Inglaterra também não queriam, os da Escócia também não queriam. Então esse sentimento de nacionalismo começou a levantar questionamentos contra a Igreja de Roma, e a ansiedade e a insegurança provocadas pela espiritualidade vigente. Você pode imaginar se você fazia parte ali daquele movimento da Igreja Católica daqueles dias, e você não tinha dinheiro, e você sabia que o seu perdão de pecado só podia vir pela compra daquela notinha, daquele bilhetinho do Papa.
o que isso causava em você. Que insegurança espiritual você tinha, porque afinal de contas, você não conseguiria se remir dos seus pecados. O teu destino eterno dependia de algo relacionado ao dinheiro, e você não tinha. Isso gerava uma ansiedade e insegurança muito grandes. Com as 95 teses e as outras proposições, Lutero alcançou muito mais do que podia imaginar. Ele atingiu o ponto crucial do problema, a situação de distanciamento do evangelho em que se encontrava a igreja. Os males da igreja não eram apenas os seus desvios morais, econômicos e políticos, que a colocavam em descrédito perante o seu povo. O seu problema principal, responsável também por estes, era o afastamento das verdades fundamentais da palavra de Deus. Foi o estudo da Bíblia que revelou quão longe a igreja estava afastada da verdade, e assim deu-se início à sua volta à pureza, à crença primitiva. A reforma restituiu à igreja a crença em doutrinas chaves, que se tornaram essenciais para a sua pregação e para distingui-la dos erros que continuariam e, infelizmente, ainda são mantidos pela Igreja de Roma até os nossos dias. Junto à reforma protestante se assentam 4 perguntas, ou doutrinas básicas, que, segundo criam os reformadores, constituíam erro por parte da Igreja Católica Romana. Essas 4 questões ou doutrinas são: como uma pessoa é salva, onde reside a autoridade religiosa, o que é a igreja e qual a essência do viver cristão. Com base nesses 4 questionamentos que os reformadores se viram de quando eles começaram a estudar as Escrituras, eles organizaram esses 5 solas, que são 5 respostas a essas perguntas, que é o sola Scriptura, somente as Escrituras; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça. E perdoa o meu latim, que eu não pratiquei muito latim, então pode estar saindo errado, né? E sola fide, somente a fé; e soli Deo gloria, a glória somente a Deus. Iniciaremos hoje, então, olhando mais de perto, o sola Scriptura, esse primeiro sola. Isso é, somente as Escrituras, como a única autoridade de vida e doutrina, sendo a Escritura divina inerrante, isso é, sem erros, e suficiente para dirimir qualquer dúvida e qualquer questão de fé ou de prática. Eu queria, depois desse breve resumo da reforma, e é breve e brevíssimo resumo mesmo da reforma, eu queria que você curvasse a sua cabeça aí no seu lugar, fechasse os seus olhos por um momento e falasse com o Senhor aí no teu coração, elevasse o teu pensamento a Deus e pedisse que Ele, nessa noite, falasse ao teu coração, que Ele use esse momento que nós vamos ter de reflexão, de apresentação da palavra do Senhor, de que Ele possa tocar no teu coração, de que Ele possa se revelar a você nessa noite. Pai, eu te agradeço porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Eu te agradeço porque nós temos a liberdade de estarmos reunidos neste lugar, como corpo teu, como comunidade do corpo de Cristo, que se reúne sob o nome de Cristo, para aprender diretamente do teu Espírito Santo. Por isso, em reverência, nós estamos aqui, não diante de mim, mas diante do Senhor dos Senhores, do Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas. Em reverência, o nosso coração está, Senhor, para receber o que o Senhor tem para nós. Por isso, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração. Apesar, Senhor, das crianças correndo, apesar de outras coisas que tiram a nossa atenção de vez em quando, nós queremos, Senhor, estar com o nosso pensamento voltado para as tuas coisas e estar atentos ao que o teu Espírito Santo vai sussurrar
ao nosso ouvido espiritual, vai sussurrar ao nosso coração. Por isso, não nos deixe, Senhor, insensíveis à Tua voz, não nos deixe endurecidos, Senhor, mas que, Senhor, essa noite seja marcante em nossas vidas, que seja, Senhor, noite de transformação, para a honra e para a glória do Teu nome. É a minha oração que eu faço a Ti no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Sola Escritura, uma resposta à erosão da autoridade das Escrituras. Nos lembrarmos e vivermos com a Bíblia como a nossa única fonte de autoridade, nos ajudará a discernir como nós devemos viver hoje. Nos lembrarmos de vivermos como a Bíblia, com a nossa única fonte de autoridade, nos ajudará a discernir como nós devemos viver a nossa vida. Essa é a relevância de trazer esse tema da reforma para os nossos dias de hoje. Só quando nós nos voltamos à palavra do Senhor como nossa única e exclusiva fonte de autoridade, nós podemos discernir se quando a gente liga a televisão e a gente lê lá, hoje traga um par de meias para ser consagrado no caminho santo, para abrir os caminhos. Só diante da palavra do Senhor a gente pode ver isso na televisão e discernir se a gente tem que pegar os pares de meia e levar para ser ungido, para abençoar o nosso caminho em 2013 ou não. Assim como a gente vai discernir se é para a gente dar a oferta voluntária de R$900 ou não. Só assim, só diante das Escrituras nós vamos poder discernir como nós devemos responder a tanta coisa que hoje nos bombardeia, tanta coisa que as pessoas dizem que nós temos que fazer. Eu peguei um outro que eu achei muito interessante também, que 2013 é o ano apostólico de Davi, ou se 2013 é o ano apostólico de Joel, ou se 2013 é o ano da honra, ou 2013 é o ano da mudança, ou se 2013 é o ano da porção dobrada. Tem tanta coisa que estão falando, que falam como é isso, irmãos, que o apóstolo determina que é o ano, vamos escolher um, de Joel. Como que a gente vai julgar se é isso mesmo? Se é realmente o ano de Joel, se o que ele está falando é verdadeiro, ou se é inventado, se é invencionice, ou se vem do Senhor. Qual que é o critério que nós vamos utilizar para balizar a nossa vida no Brasil, em São Bernardo, no ano de 2013? Deve ser, então, a minha proposta nessa noite é mostrar para vocês que o que deve balizar a nossa vida cristã é aquilo, e somente aquilo, que as Escrituras Sagradas nos revelam. Vamos então começar com um texto base de 1 Timóteo 4, que vai nos elucidar um pouquinho sobre como seriam esses últimos tempos da fé. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Você pode acompanhar comigo aí na tela, ou abra sua Bíblia para você conferir também aí no texto. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo alertou a Timóteo que nos últimos tempos, eu acredito que nós estamos vivendo esses últimos tempos, surgiriam doutrinas e as pessoas abandonariam a fé que outrora elas seguiam para seguir doutrinas de homens mentirosos, e doutrinas, ele é bem pesado, ele fala de demônios. Quer dizer, aquele ente que busca fazer tudo em oposição
a Deus. E quem seguiria essa fé não é aquele que nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas o que Paulo está alertando a Timóteo, que aqueles que outrora caminharam pelo caminho correto, dariam ouvidos, ele completa lá em 2 Timóteo, a fábulas fantasiosas, e começariam a fugir daquilo que ele chama também, em 2 Timóteo, da sã doutrina, da verdade que as Escrituras revelam. Mas o que, afinal, a palavra de Deus, a Bíblia, diz, né, o que são essas Escrituras? As Escrituras sagradas, ou a Bíblia, como a gente conhece também, contém os textos do Antigo Testamento. São aqueles escritos antes do nascimento de Cristo. E que quando Jesus Cristo nasceu, já nessa época, de aqueles livros, todos aqueles 39 livros do Antigo Testamento, eram reconhecidos pelos judeus como de inspiração divina. E do que tratava esses livros do Antigo Testamento? Jesus vem esclarecer. Ele fala assim lá em Lucas: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, todo o Antigo Testamento foi escrito objetivando contar e profetizar acerca daquele que viria para remir o pecado do homem, para restaurar a ligação do homem com Deus, que é Jesus Cristo. E Jesus aqui, até por tabela, ele dá uma chancela de autoridade a esses livros do Velho Testamento, porque se o próprio Jesus falou que a lei de Moisés e os profetas e os salmos eram referência para aquele pessoal olhar e estudar e enxergar Jesus nesses livros, quem somos nós para questionar que esses livros não são inspirados pelo Senhor? Nós temos também uma outra evidência da importância do Antigo Testamento, pelo fato que logo depois, ali no começo da igreja primitiva, os apóstolos e os seguidores ali de Jesus, eles usavam o Velho Testamento, e quando você for na sua Bíblia você achar escrituras, lembra que quando Paulo está escrevendo, não existia ainda as outras cartas, ele não estava se referenciando a ele mesmo, a não ser que quando ele dizia, como eu disse na carta anterior, mas geralmente quando ele diz, conforme diz as Escrituras, ele está querendo se referir ao Velho Testamento. E aqui fala sobre Apolo, que Apolo auxiliou muitos que pela graça haviam crido, porque ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Que Escritura é essa que Apolo usava? A lei de Moisés, os profetas e os salmos, o que a gente conhece como Antigo Testamento. E desde o início da igreja primitiva, os textos que hoje nós chamamos de Novo Testamento, eles já eram utilizados para o ensino e para a exortação ali da comunidade. Então eu falei para vocês, o Velho Testamento foi utilizado pelos crentes primitivos como a referência para provar que Jesus era realmente o Messias esperado, aquele que viria. E o Novo Testamento, como a gente pode acreditar então que os textos do Novo Testamento são inspirados e que desde lá do primórdio eles eram acreditados, eles eram seguidos pela igreja primitiva? Tem uma primeira evidência, que para mim é uma evidência forte, que o próprio Pedro, na sua carta, ele se referencia a Paulo, dizendo assim que tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então aqui Pedro está comparando o que Paulo escreve com as demais escrituras.
Então aqui Pedro já está dando uma autorização, de novo, uma chancela, aquilo que Paulo escreveu, colocando no mesmo nível das escrituras que Jesus autorizou, que os apóstolos chancelaram, utilizaram como palavra inspirada pelo Senhor. Além disso, eu levantei esse número, é um número ainda, o livro é um pouco antigo, é da década de 70, mas eu acho que mesmo assim traz um impacto para nós, porque existem de documentos originais, manuscritos do Novo Testamento, mais de 5.000 peças. São 266 textos de letras grandes e arredondadas, 2.754 textos minúsculos, trechos, 2.135 porções lecionários, que são livros usados no culto da igreja, lá do século IV ao século XII, e 81 papiros. O que continha nesses papiros? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, todos os 27 livros do Novo Testamento. E um papiro foi achado numa certa região, outro papiro numa outra região. E a hora que o pessoal que faz a crítica desses textos no original, e compara um texto que foi encontrado num lugar com um texto que foi encontrado num outro lugar, uau, qual que é a surpresa? Os textos são muito semelhantes. Então, quando a gente falar aqui na sequência da pregação, escrituras, eu estou expandindo o uso daquilo que o pessoal do Novo Testamento utilizava. Eu não estou me referindo apenas ao Velho Testamento, mas também a todos os 27 livros do Novo Testamento. Se tudo isso, então, queridos, já estava definido, desde o princípio, como eu mostrei para vocês, que os 39 livros do Velho Testamento eram inspirados, que os 27 livros do Novo Testamento, a igreja primitiva reconhecia como literatura inspirada e usava esses textos, essas cartas, nos seus cultos, para ensinar, para discipular pessoas. Como é que foi que a igreja, ao longo do tempo, foi se perdendo, foi se distanciando da verdade, se a verdade estava ali, na mão deles? Começou essa erosão da autoridade das Escrituras lá pelo século III, com Constantino, na verdade século IV, nos anos 300. Constantino, imperador de Roma, ele decreta o cristianismo religião oficial do império. E aquela igreja que antes se reunia nas catacumbas escondida, ela sobe e passa a desfrutar das benesses do poder. E quando o imperador traz para si a religião, e o imperador era o centro da política, e ele traz a religião para o lado dele, o que ele faz também? Ele começa a organizar a religião, a igreja de Cristo, numa instituição que começa ao longo do tempo se deformar. Aquilo que Cristo criou como corpo, como vida, como organismo, passa a se tornar instituição, organização. E como toda organização, você precisa determinar regras, você precisa determinar quem é que manda em quem é que respeita quem é que tem a última palavra, como que a gente trata daqueles que são insubmissos ao que o manda-chuva tá falando. E eles começaram a criar uma sequência de outras fontes de autoridade, senão as Escrituras. Eles reconheciam, sim, que as Escrituras eram inspiradas, mas a tradição, isso é, aquilo que eles vinham repetindo e fazendo ao longo do tempo. E a igreja, isso é, os líderes da igreja, também eram considerados meios usados por Deus para ensinar e guiar o seu povo. Quantas escrituras a igreja, e sempre aí quando eu colocar a igreja entre aspas, é esse arquétipo de igreja, essa distorção da verdadeira igreja que era a intenção de Cristo quando ele veio e disse que ele é o cabeça da igreja. O que acontece então é que essa instituição, ela se coloca como a única capaz de interpretar o texto bíblico. Eles começam a perceber que
as pessoas têm uma certa dificuldade e eles tiram a Bíblia, eles tiram os textos da mão das pessoas e colocam os textos apenas nas mãos dos líderes. E eles se colocam como a única fonte capaz de interpretar corretamente o que a Bíblia diz. Depois, eles se tornam um pouco mais ousados. Eles dizem que a igreja pode continuar a revelação que existia nas Escrituras. Eles podiam inventar coisas que não têm base nas Escrituras. Eles podiam inventar qualquer coisa de que se o Papa e os seus bispos no seu concílio determinassem como verdade, isso era maior do que qualquer contradição que as Escrituras pudessem fazer quanto a essa nova revelação criada pelos líderes da igreja. E quando alguém questionava, começava a levantar uma questão, eles tiraram a última carta da manga, que é a infalibilidade da igreja, representada pelo Papa e seus bispos. Isto é, o Papa e seus bispos nunca erram. Eles não erram. Tudo o que eles falam e tudo o que eles fazem está intrinsecamente correto, porque, afinal de contas, eles são representantes de Deus na terra. Com esses 3 elementos, foi que se deu a química aí perfeita para destruir a autoridade das Escrituras na vida da igreja. E eles foram sendo bem criativos. Vocês sabem que o homem é super criativo, né? E eu trouxe uma lista das coisas que eles foram inventando ao longo do tempo. Ano 310, oração pelos mortos. 394, missa substituindo o culto. 431, culto a Maria, depois invenção do purgatório, veneração de imagens, canonização de santos, celibato clerical, no ano 1074. Lembra o texto que a gente leu de 1 Timóteo 4? Que eles iam proibir o quê? 1190, perdão através das indulgências. 1200, a hóstia substitui a ceia. Então, ao invés da gente celebrar a ceia, a Eucaristia do Senhor, com o pão e o vinho, eles substituíram por essa hóstia, né? 1208, a adoração da hóstia. Por que eles adoravam a hóstia? Porque eles acreditavam, e essa foi outra heresia que surgiu no meio da igreja, na transubstanciação. Que aquela hóstia, na verdade, não era um pedaço de pão, mas era, assim, o próprio corpo de Cristo. Então, por isso, ela precisava ser venerada e adorada. 1216, a confissão auricular. Você tinha que pedir perdão não para Deus, mas você ia no confessionário e confessava ali para alguém que estava te ouvindo, e ele perdoava os teus pecados, dando para você algumas orações que você precisaria fazer. 1546, a colocação dos livros apócrifos na Bíblia. Por isso que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante. 1854, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Então, não só Jesus nasceu de uma virgem, mas Maria também nasceu de uma virgem. E tem uma outra que eu não coloquei aqui, em 1950, de que Maria também ascendeu aos céus. Tudo isso aqui atrás para mostrar para vocês o quanto, ao longo do tempo, coisas foram sendo colocadas no meio da igreja cristã, de que se distanciaram do que a palavra de Deus, do que as Escrituras dizem. Tudo isso por quê? Porque o homem se colocou como autoridade acima das Escrituras. E porque os leigos ficaram afastados do acesso à palavra, do acesso às Escrituras. E aí que surge a reforma. Quando alguns ali começam a ter acesso às Escrituras, e eles começam a ler as Escrituras, eles começam a se questionar de maneira forte. E aí um fato que é comemorado pela Reforma Protestante, lá as 95 teses de Calvino, ali ele não tinha intenção no coração de fundar uma nova religião. Pois não? Não entendi. Você me corrigiu, o que eu não entendi, desculpa. Não era Calvino, era Lutero. Boa, obrigado.
A intenção de Lutero, e nem de Calvino, era criar uma outra igreja. Pronto. Mas ele queria era reformar, ele queria falar, gente, vocês estão errados. A gente se distanciou da palavra, vem cá, deixa eu mostrar para vocês o que eu descobri. E escreveu 95 teses, que um parênteses aqui entre nós, com coisas esquisitas aí no meio também. Ele não tinha entendido muita coisa direito ainda aí. Mas só o pouco que ele começou a estudar e ler foi suficiente para levantar questionamentos sérios, principalmente quanto à infalibilidade do Papa, dos bispos, do homem, em decretar o que era. E foi isso que chocou. E por isso que teve a cisão. Porque se você tira da igreja romana a infalibilidade do seu líder, você começa a abrir espaço para os questionamentos, você começa a abrir espaço para que tudo aquilo que estava errado comece a ser questionado para mudar, e você perde o controle. E foi aí que se iniciou, então, um basta, e um chamamento de todos para que voltassem somente às Escrituras e toda a Escritura, não somente uma parte ou outra, mas tudo aquilo que a Escritura fala. Somente a Escritura, diziam os reformadores, é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Só ela é o árbitro de todas as controvérsias, isso é, a supremacia das Escrituras. Ela é a norma normanda, isso ela é a norma determinante. E não a norma normata, a norma determinata, para todas as decisões de fé e vida. Isso é, aquilo que nós tiramos como doutrina, aquilo que nós entendemos como princípios de vida, partem da Escritura para nós. E não analisando um pouquinho a Escritura e alguém capta alguma coisa, cria um modelo e joga para você como aquilo que você deve seguir. A autoridade da Escritura é superior à da igreja e à da tradição. Isso é importante. Os reformadores não tinham por objetivo descartar tudo aquilo que já havia acontecido, mas olhar toda a história da igreja sob o prisma, sob a leitura das Escrituras. E sempre considerando as Escrituras superiores à igreja e à tradição. As Escrituras eram vistas e são vistas como a revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa. Por isso os reformadores lutaram tanto e se empenharam tanto em traduzir os textos bíblicos para a língua vernacular daquela época. Então Lutero para o alemão, Calvino, todos ali traduzindo para o inglês, para o latim de novo, para o espanhol, para o italiano, para que todas as pessoas pudessem ter acesso à palavra do Senhor e entender e poder crescer em relacionamento com Deus através das Escrituras. Da onde vem a autoridade das Escrituras? Decorre de sua origem, ela é divina, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, está em 2 Timóteo 3,16. Tem diversas evidências externas, eu falei para vocês, dos papiros, dos materiais, a arqueologia, os manuscritos, e as internas, que Jesus cita o livro de Jonas, Salmos, os profetas, Pedro cita Paulo. Mas a mais importante prova, a prova cabal da autoridade das Escrituras, não reside fora de nós, mas reside dentro de nós, que é o testemunho interno do Espírito Santo no nosso coração, que é a fé. Eu sei que é verdade. Por que você sabe? Porque o Espírito Santo fala no meu coração. A pessoa que está do outro lado pode te questionar, te levantar, te falar um monte de coisa. No final, você pode olhar para... Querido, eu também não entendo essas coisas. Mas a única coisa que eu posso dizer para você é que no meu coração, eu tenho certeza absoluta que a Bíblia, que esses textos, vêm da parte de Deus. Calvino falou isso. A menos que haja essa certeza, pelo testemunho do Espírito, que é maior e mais forte que qualquer juízo humano, será fútil defender a autoridade da Escritura através de argumentos, ou apoiá-la com o consenso da igreja, ou fortalecê-lo com outros auxílios. A menos que seja posto este fundamento, ela sempre permanecerá
incerta. E 1 Coríntios, Paulo fala isso também. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são, o que fala aí? Loucura. Você já ouviu isso de alguém? Você é crente? Mas você é louco, você acredita nisso aí, que historinha, você acha que ninguém mudou esse livro? Em todos esses anos, isso aí é manipulação, você não pode acreditar, você é louco. Paulo já falou isso lá atrás. E por que eles chamam de loucura? Porque eles não são capazes de entender, porque essas coisas são discernidas espiritualmente. Então, meu querido, eu te dei um monte de prova porque você deve acreditar na Bíblia. Mas é o Espírito Santo que vai falar ao teu coração e vai te dar a certeza, a convicção de que essa palavra vem direto do Senhor, que não é artífice humano, mas o próprio Espírito Santo que testifica no seu coração. Então nós vimos que toda autoridade deve ser das Escrituras, nós vimos da onde vem essa autoridade, mas agora vimos que todos devem ler as Escrituras, mas aí a gente se depara com a palavra de Pedro, que muitos de que liam Paulo falavam que Paulo era difícil de compreender. E nós nos perguntamos então, e os reformadores se perguntaram, como então nós devemos interpretar as Escrituras? Se é dali que vai vir toda a regra de fé e prática para a minha vida, como que eu leio esse livro e entendo, interpreto da maneira correta esse livro? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar, e isso foi chave na reforma, de que Cristo é o centro das Escrituras. A Escritura ela vai se interpretar a si mesmo sempre à luz do princípio cristológico. Isso é, quando você lê um texto de Levítico, você tem que ler tendo em mente Jesus Cristo. Por isso a minha recomendação para você, que está começando o ano, a gente sempre fala que a gente vai ler a Bíblia, né? Inteira. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Não comece por Gênesis. Comece por Mateus. Depois você lê Marcos, Lucas, João, Atos, todas as epístolas. Você entende o que aconteceu ali. Você vai se deparar com Paulo falando que a lei acabou, que a lei, o fim da lei é Cristo. E aí quando você voltar lá para Gênesis, Êxodo, chegar em Deuteronômio, que começa um monte de lei esquisita, umas coisas, você começa a se perguntar, mas o que é isso que está acontecendo? Você vai lembrar, opa, o fim da lei é Cristo. Isso aqui acabou. Quando Moisés falar do olho por olho, do dente por dente, de quem mata deve ser morto, você vai se lembrar, espera aí, Jesus falou que eu tenho que virar a face, que não é para eu retribuir na mesma moeda. Porque a revelação de Deus ao longo da Bíblia vai se expandindo. E se você é novo na fé, meu querido irmão, e começa a ler a Bíblia por Gênesis, você vai ter um problema. Porque você não vai entender, vai te levantar um monte de perguntas e que você não vai conseguir esclarecer sem olhar para Cristo, sem saber de Jesus. Então, leia a Bíblia sempre tendo em mente o que aquilo aponta para Jesus e o que Jesus falou sobre aquele princípio. A mensagem central da Bíblia é a boa nova do Evangelho. Essa é a única chave para a interpretação bíblica. Por isso que a gente não acredita na teologia da prosperidade. Mesmo com
toneladas de texto no Velho Testamento, de promessas ali naquela circunstância para o povo de Israel, de que eles seriam cabeça, não seriam cauda, de que eles teriam porção dobrada, de que eles seriam honrados. Isso tudo a gente deixa para trás como história, porque a gente vai para Filipenses 4 e a gente se depara com Paulo dizendo que eu posso passar frio, que eu posso passar fome, que eu posso ser apedrejado, que eu posso viver bem. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a revelação sobre a prosperidade, a revelação sobre o que é estar bem com Deus, o que fruto isso gera, evoluiu. Eu não preciso de riquezas para mostrar para o mundo que Deus está do meu lado. Mas quando eu passo por dificuldades, de cabeça erguida e dando glória a Deus, aí sim o mundo reconhece que Deus está do meu lado. Por isso, nós devemos deixar de lado a interpretação alegórica, aquelas com os múltiplos sentidos, porque isso obscurece a mensagem. Os reformadores deram ênfase ao sentido comum, histórico-gramatical. Então, as 5 pedras que Davi pega para atirar no Golias e acaba só tirando uma, não tem significado místico nenhum. Eram só 5 pedras, ele só contou que aquilo eram 5 pedras. Os 153 peixes que os discípulos puxaram do barco não tem significado especial nenhum. Eles só estavam contando de que eles ficaram a noite inteira pescando e não acharam nada. E quando Jesus mandou, lança a rede, eles puxaram quantos peixes? 153 peixes, que é peixe para dar e vender. Muito peixe. Então isso muda. Porque eu já ouvi falar que as 5 pedrinhas de Davi eram maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Né? E a igreja gritava, aleluia, é isso mesmo. Não, não é. Primeiro porque é maravilhoso, conselheiro é uma coisa só. Então não dá para ser uma pedrinha, se fosse o caso. Então a gente precisa deixar de lado, num primeiro momento, essa interpretação alegórica. E ir para o sentido literal, histórico, gramatical da palavra. E se ali a coisa não se resolver, aí sim a gente começa a tentar perguntar se existe alguma coisa ali figurada, né? Algum sentido figurado em tudo aquilo que está sendo dito. Vou avançar por causa do tempo, e já terminando. Um grande risco que a gente corre, quando a gente dá essa ênfase no estudo da palavra, é que nós nos apegarmos à Bíblia como fonte de erudição, como fonte de puro conhecimento e sabedoria. É por isso que existem teólogos que não são cristãos, que conhecem toda a Bíblia, sabem tudo sobre a história do Senhor, mas não conhecem o Senhor da história. Esse é o risco que a gente corre. A gente não pode ir para a Bíblia com sede de conhecimento para a nossa cabeça apenas. Nós precisamos olhar a Bíblia como fonte de vida, como aquela palavra que vai sair, vai brotar do texto e vai cair no nosso coração e dar frutos e mudar a nossa vida. E para terminar, eu queria ler 2 Timóteo com vocês. Mas Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é útil, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela instrui na justiça, ela nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus. E através dela, o Deus vivo sempre nos confronta em julgamento, isso é, a gente se enxerga como pecador diante de Deus, e ela nos revela a graça do Senhor. Ao mesmo tempo que ela nos julga, nos confronta, ela nos mostra a graça de Deus que vem e resolve todo o nosso problema. Por isso, queridos, qual tem sido a sua dedicação no estudo dessas Escrituras? Quanto pó tem em cima da sua Bíblia? Ou a sua Bíblia só fica aberta no Salmo 91? De onde vem a sua teologia? Da internet? Porque você tem uma teologia. Teologia são aquelas bases daquilo que você crê. Você acredita em alguma coisa. E da onde veio a sua crença? Da internet? Daquilo que você busca na internet ali, ouve e você cria a tua teologia? Daquilo que você acha que é certo? Daquilo que você acha que é mais lógico? Porque para você aquilo que não é lógico você descarta. Jesus é o centro das Escrituras. O que você crê condiz com o tipo de homem que Jesus é? As Escrituras te constrangem a mudar o seu comportamento? Toda vez que eu tenho que me preparar para trazer a palavra, ou quando eu estou estudando a Bíblia, eu vou com muito tremor abrir aquele texto, porque eu tenho certeza absoluta de que eu vou ser confrontado, de que se eu entender direitinho o que Deus está falando ali, o Espírito Santo vai me incomodar, vai mostrar aquilo que eu preciso mudar. E eu vou ser necessariamente humilhado na presença do Senhor. Necessariamente eu vou acabar esse período de joelhos diante de Deus, clamando pela misericórdia e pela graça do Senhor. A minha oração é que nós, como igreja que se reúne aqui, como Batista da Borda do Campo, nós no nosso dia a dia, no nosso devocional, nos nossos encontros com a Escritura, que esse sentimento brote todas as vezes. Que nós nos confrontemos conosco na palavra. Que nós sejamos como aqueles irmãos de Bereia, que não só ouviam o que era dito, mas iam para as Escrituras confirmar se aquilo era verdade. E o que é prometido para nós, que se nós fizermos isso, nós vamos conhecer mais do nosso Deus. Nós vamos entender mais o Deus revelado em nós. E nós vamos ser impactados por essa palavra. E nós vamos ser transformados ao ponto de poder dizer, como Paulo disse ao seu filho espiritual, seu filho na fé, Timóteo, lembrando todas as dificuldades que ele passou por causa do Evangelho, e poder olhar e falar, valeu a pena todo o sofrimento que eu passei por causa de Cristo, porque ele entendeu quem era o Cristo das Escrituras, e não o Cristo que é pregado aí por fora, esse Jesus com letra minúscula que parece que está muito mais a nosso serviço para satisfazer os desejos do nosso coração do que nós para glorificarmos e honrarmos o seu nome. Baixe sua cabeça, o grupo de louvor vai vir cantar uma música encerrando a nossa celebração. Reflita aí por um instante.
Senhor, tem misericórdia de nós que somos tão relapsos com a Tua palavra, com as Escrituras, Senhor. Nós nos acomodamos, nós deixamos-nos alimentar só pela palavra do domingo, só por leitura do pão diário. Nós temos muitas vezes sido negligentes e temos muitas vezes confiado demais naquilo que os outros dizem a respeito da Tua palavra, Senhor. Mas nessa noite eu quero orar, Senhor, para que a partir de mim eu seja mais diligente, eu seja mais dedicado ao estudo das Tuas Escrituras. Porque a Tua promessa é de vida, e por que eu não vou buscar vida? Eu quero a vida que brota das páginas da Bíblia. Eu quero, Senhor, entender mais de como eu devo ser, de como é o homem que se parece com Cristo, e não o que dizem que o homem que parece com Cristo é. Dá-me, Senhor, discernimento da Tua Escritura, e faça isso também com os meus irmãos aqui reunidos, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo, e eu confio que Ele já fez isso, Ele já incomodou cada coração aqui, Ele já colocou qual ponto de tudo isso que foi dito aqui precisa ser mudado, precisa ser aprimorado, precisa ser repensado. Por isso não permite que a correria do dia a dia, a volta ao trabalho amanhã, as férias, tirem esse incômodo do nosso coração, mas que esse incômodo continue ao longo da semana e que nós continuemos dando ouvido à Tua voz, para que a nossa vida se transforme, para unicamente o Senhor receber toda a honra e toda a glória. É a minha oração que eu faço a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém.